Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Mais uma vez aqui para mais um vídeo, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre um outro tema muito interessante. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria dar aquele lembrete que eu sempre dou para vocês, né? Para curtirem aí, comentar, compartilhar, ativar os sininhos das notificações para não perder nada que aparece por aqui. A gente está se esforçando bastante para que essa via também fique recheada de coisas boas e úteis, principalmente para vocês. Então manda aí para quem você achar que possa se interessar e vamos crescer aí nessa comunidade para a gente trocar muitas ideias bacanas, tá bom? Hoje, pessoal, eu tava pensando, né? E eu falei, eu vou vir falar de um monstro, entre aspas, né? Dentro da realidade de muitos profissionais, que é o desfraude. Né? O desfraude, ele é um tema que aparece muito na nossa rotina. E eu fiz um post até essa semana no Instagram. Quem não segue lá ainda, papo.d.to, aproveite e segue lá, sobre as relações do desfraude, do uso do banheiro, na verdade, com os sistemas sensoriais. E aí eu fiquei pensando, e eu queria muito fazer esse vídeo para ampliar, porque aquele post que eu fiz foi uma pincelada de um âmbito, de um aspecto relacionado ao uso do banheiro e, consequentemente, o desfraude, né? Mas o desfraude, realmente, ele é um universo. Ele é um tema que abrange muita coisa e ele é um processo extremamente complexo que exige de nós, terapeutas, muita informação, muito estudo e muito raciocínio clínico para que a gente possa atuar nessa área da maneira mais adequada possível. Né? Eu vou falar um pouquinho das questões relacionadas às crianças que estão dentro do espectro autista, mas eu também queria trazer a questão do desfraude como um todo, né? Para a gente pensar também no desfraude dentro do desenvolvimento típico, né? Porque se a gente pensa que dentro do desenvolvimento típico ele já é complexo, você imagina com as crianças que estão dentro do espectro ou que tem algum, né, transtorno do neurodesenvolvimento. Se a gente for parar para olhar, ele se torna 2, 3, 4, 5 vezes mais complexo e exige mais da gente. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar aqui, né, para a gente romper alguns paradigmas, tabus que a gente pensa, é que o desfraude, gente, não tem uma idade certa. Existem muitas pessoas que chegam, pais, famílias que chegam e falam assim: já que a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, completou 2 anos e meio, vamos tirar a fralda. Acabou, é isso, né? De uma hora para outra, assim, né? Então, é a primeira coisa que eu queria pontuar. Não existe uma data específica e exata para você falar, ele está pronto para o desfraude. O que há e a gente precisa prestar atenção? Pré-requisitos para o desfraude que nós precisamos estar atentos para a gente pensar o quanto essa criança está preparada para fazer esse desfraude, certo? Partindo dessa perspectiva, esses pré-requisitos, eles englobam vários componentes e vários domínios, né? Então, envolve o aspecto sensorial, o aspecto motor, o aspecto cognitivo, o aspecto comportamental, o aspecto fisiológico. Então, o que isso nos diz? Que precisamos pensar em equipe. A gente precisa das outras pessoas, das outras especialidades, para que a gente possa alinhar os nossos pensamentos e entender de fato qual é a melhor forma para seguir com aquela criança, né? Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu gosto sempre de falar é que, se a gente parar para pensar, o desfraude para a criança, né, dentro da perspectiva da criança, ele não faz muito sentido. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente o desfraude ele é uma demanda da família, ele é um desejo da família. Você pensa comigo, a criança tá ali se desenvolvendo, brincando, se engajando nas atividades e ocupações dela, o quanto para ela faz sentido ela parar o que ela tá fazendo, preciso ir ao banheiro e vou ao banheiro. Não tem. E o que isso é muito importante para a gente pensar? Como tudo que a gente fala, né? A gente precisa de ter motivação para fazer as coisas, né? O fator do sentido para a gente se engajar nas atividades. No banheiro é a mesma coisa, né? E se para a criança, assim, de uma maneira espontânea, isso não faz muito sentido, é nosso papel enquanto equipe terapêutica, enquanto pais, enquanto pessoas que estão com essa criança, ajudá-la a entender que isso faz o sentido e ajudar ela a organizar esse pensamento, esse comportamento, enfim, para que ela consiga de fato ter um processo que seja bom, que seja confortável e que seja saudável para ela. Então esse é um segundo ponto que a gente precisa pensar.
Um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar, né, que eu talvez vou ser repetitivo, mas eu vou insistir, é que é um processo, gente. Né, eu vejo, assim, em termos de eficácia, tem muitos pais, famílias, às vezes por falta de conhecimento, enfim, ou até mesmo profissionais, que têm uma perspectiva muito radical, assim. E, gente, é a minha forma de pensar, eu quero deixar isso muito claro, é o meu raciocínio que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? De tirar essa fralda, assim, né, de uma hora para outra, sem nenhum preparo, sem apresentação dessa criança para o banheiro, né? Se a gente parar para pensar um outro ponto, a frequência com que uma criança, tanto no espectro quanto fora, vai até o banheiro, né, espontaneamente. Ela vai no banheiro para tomar banho e escovar o dente. Não é um lugar que ela frequenta, não é um lugar que ela vai brincar, não é um lugar que tem coisa legal, não é. Então a gente precisa inicialmente fazer a aproximação desse banheiro, dar modelo desse banheiro, criar histórias sociais desse banheiro. Então é um processo. Estou dando esse exemplo para a gente entender que isso é um processo e que a gente precisa analisar de uma maneira muito individual para cada criança, tá? Voltando um pouquinho no que eu falei, nos pré-requisitos, é muito importante da gente pensar isso. Lá no post que eu fiz no Instagram essa semana, eu trouxe um pouquinho dos pré-requisitos de base sensorial. Então, por exemplo, para eu ter um bom uso do vaso sanitário, eu preciso ter um bom controle postural. E isso tem uma base vestibular, né? Eu preciso ter um bom tônus, eu preciso ter um bom equilíbrio, eu preciso ter uma boa percepção tátil, eu preciso ter uma boa praxis. É isso, eu tô sentindo uma vontade de ir no banheiro, né? E isso diz do meu sistema interoceptivo, que eu consigo diferenciar que isso é vontade de fazer xixi e não é fome. E a gente não faz esse processo, tô pensando nisso, eu já simplesmente sei. E isso é uma maturação também, né, dessa percepção. Eu preciso ter uma ideia do que fazer. Né? Então, tô com vontade. Preciso ter uma ideia, vou ao banheiro. Ou, vou chamar minha mãe. Eu tô num lugar que eu não conheço, eu vou procurar o banheiro, eu vou perguntar onde é o banheiro. Isso tudo é parte da praxis, né? Eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que planejar e eu tenho que executar essa ideia. E o que a gente vê agora falando das crianças que estão dentro do espectro, a gente vê muitas crianças com dispraxia. Com problemas, né, com dificuldades nessa área. E isso é um ponto que tem que ser muito avaliado. Né? Além disso, o sistema visual, né, o sistema interoceptivo que eu falei, o sistema proprioceptivo, né, de eu ter uma boa percepção de onde o meu corpo tá, que posição que ele tá no vaso sanitário, como que eu me ajusto, a manipulação do papel higiênico, as etapas do uso do banheiro. Então, primeiro eu abaixo a roupa, eu sento no vaso, fico de pé, faço xixi, cocô, eu limpo, levanto, descarga, saio, lavo a mão. Olha a quantidade de etapas e que dentro dessas etapas a gente tem várias tarefas que a gente precisa completar para fazer. Né? Então ele é muito complexo mesmo. Além dessas questões de base sensorial, a gente tem as questões, por exemplo, de base cognitiva, né? O quanto essa criança consegue, né, perceber todas essas questões em relação, né, à memória, à atenção, para relacionar isso ao uso do banheiro. Os aspectos motores, eles são extremamente importantes, né? Como eu falei também ali atrás, crianças com problemas de tônus muscular, crianças com problema de força muscular, né? Crianças com alguns problemas posturais também podem impactar nesse desempenho do uso independente do banheiro, né? Outras questões do ponto de vista comportamental, e aí entra muito dentro do espectro. A gente sabe que as crianças que estão dentro do espectro autista têm muitas barreiras comportamentais, né? Então, eles são bem rígidos e inflexíveis, né? Então, você imagine, né, você criar uma nova rotina num outro espaço da casa, e o uso do banheiro, ele não é o uso que a gente faz um dia sim, um dia não. A gente faz várias vezes durante o dia. Né? Então, você adaptar e quebrar esse padrão mais rígido em relação ao uso do banheiro é um pré-requisito importante. Uma avaliação que não pode faltar é uma avaliação do ponto de vista fisiológico e orgânico. Como que está a alimentação dessa criança? Como que está essa frequência que essa criança faz xixi, faz o cocô? Né? Uma das coisas que eu uso bastante geralmente são rotinas e calendários que eu faço com os pais para tentar entender qual que é o perfil dessa criança de esvaziamento intestinal e urinário, né? Então, ela consegue já ter um certo padrão do intervalo de tempo que ela faz xixi, que ela faz cocô, ela já consegue acordar com mais frequência com a fralda seca. Tudo isso são indícios de que a gente pode começar a pensar nesse desfraude mesmo mais a fundo, né? Se essa criança tem algum problema, tipo constipação intestinal, né?
né? Você pensa, uma vez que eu fui no banheiro e doeu para eu ir no banheiro fazer cocô, a chance de eu voltar a fazer isso e ter essa experiência negativa é muito ruim. Então eu fico segurando o cocô, essas fezes ficam, né, toda a água que tem nessas fezes ficam ali, são absorvidas, esse cocô fica mais ressecado e vai continuar doendo para sair. Ou uma infecção urinária, por exemplo, talvez um histórico prévio que lá atrás, ou essa criança tem um histórico de infecção urinária recorrente, isso impacta no uso do banheiro, né? Então, e todo o histórico orgânico, né? Um exame de sangue de rotina, né? Como que tá a saúde no geral, se ela tem uma questão de desbiose intestinal, então tudo isso. E a desbiose intestinal é um outro ponto que a gente vê bastante nas crianças que estão no espectro, né? Então, vão percebendo o quanto a gente precisa de uma equipe para olhar para isso, para a gente pensar de fato em como fazer esse desfraude. E novamente eu falo, não existe receita de bolo. As pessoas às vezes me perguntam, Jaque, me dá um passo a passo de como que eu faço para fazer o desfraude ou uso do banheiro independente. Não tem. O que a gente tem são estratégias, né? Algumas das estratégias que a gente sempre apresenta para os pais. Tornar essa criança mais ativa no processo. Um outro ponto que eu sempre falo é isso. A criança sai de um momento, seja uma criança no espectro ou não, que ela tá lá toda passiva no momento da troca de fralda. Então o pai vem, a mãe vem, deita ela na cama, ela nem vê o que tá acontecendo, essa fralda sai, a outra fralda limpa, entra, e ela nem percebe o que tá acontecendo, vai a mãe jogar a fralda fora e acabou, né? Para ela sair disso, para ir para um processo que exige muita consciência e atenção naquele momento que tá se fazendo. Então eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que fazer o xixi, daí depois eu tenho que limpar, eu tenho que fazer isso. Então uma das estratégias que a gente usa é tornar essa criança mais ativa. Ela vai ajudar a baixar a calça na hora da troca, vai ajudar a tirar, ela vai olhar para o xixi, ela vai olhar para o cocô, né? Vai ajudar a jogar essa fralda fora no lixo, se possível fazer a troca da fralda no banheiro, para que essa criança comece a associar o banheiro com esse momento do xixi e do cocô. Se for possível, né, que se tem as fezes mais sólidas, de jogar ela no vaso, né, dar descarga junto com a criança, e isso se repetindo, porque novamente é um novo hábito, um novo ritual, né, uma nova coisa que vai fazer parte da rotina dessa criança. Então isso precisa de repetição, assim como todo o processo de aprendizagem, né, exige que a gente faça várias vezes e que tenha constância. Essa é uma palavra muito importante da gente ter, né, constância. Outra estratégia que a gente geralmente recomenda, dar modelos para essa criança, né? A gente sempre fala, né? Das vezes o menino ir junto com o pai no banheiro, ver o pai fazendo xixi, a menina ir junto com a mãe, tá ali junto com a família, e ela vai criando esses modelos. Lembrem-se que a gente aprende por imitação, né? Então nossos neurônios espelho vão estar ali a milhão, olha, pensando que ele também faz isso, eu também posso fazer, para que isso tenha vários modelos e eles vá criando novas redes neuronais para que ele consiga compreender, né, todo esse processo. As crianças, a gente tem que pensar também, né, as crianças com, por exemplo, um diagnóstico de uma deficiência intelectual, né, elas vão ter mais dificuldade para fazer isso. Então, muitas vezes a gente usa outros suportes no ambiente, então feedbacks mais visuais, a gente faz rotina visual, a gente dá pista visual, a gente incrementa esse espaço com outras coisas dentro da constância para que essa criança possa ter um bom desempenho ao longo do tempo, né? Uma conversa com o pediatra é sempre muito importante, né? Com o médico que acompanha. O uso das medicações das crianças podem interferir nisso, né? Das medicações, por exemplo, das crianças que estão no espectro, né, autista, podem influenciar a troca de medicação, mudança de dosagem, a interação medicamentosa. A gente precisa ficar atento a todos esses fatores para a gente pensar no desfraude. Então, meu objetivo é vir aqui mesmo e encher a cabeça de vocês com um monte de dúvida, mas para a gente pensar se a gente está olhando para tudo isso. O quanto a gente consegue olhar para tudo isso, o quanto a gente tira tempo para avaliar tudo isso a fundo e para a gente pensar, e pensando que uma criança é diferente da outra. E isso para tudo, gente, né? É individualizado. Não é porque tem o mesmo diagnóstico, a mesma idade, que a gente vai usar a mesma coisa. As famílias são diferentes, a rede de suporte é diferente, as condições financeiras da família é diferente. Já chegou para mim casos, por exemplo, de criança para desfraude, porque a família não tinha mais condição de ficar comprando fralda, né? Então, olha só. Isso tem uma urgência, isso tem um outro fator que o meu raciocínio clínico precisa abranger, né? Então tudo isso para a gente ter um olhar individualizado e a gente pensar o quanto que a gente está olhando para todo esse contexto e não para um só.
né? Eu poderia fechar minha caixinha e falar, eu vou olhar só o sensorial dessa criança aqui e não vou considerar mais nada. Vou olhar só o motor, só o cognitivo, só o comportamental e não vou olhar mais nada. Só o contexto social dessa criança e não vou pensar em mais nada. Então a gente precisa juntar tudo isso para que a gente tenha um processo de desfraude que seja confortável e saudável para essa criança e para essa família. E também um último ponto, ajustar, né, a gente abraçar essas expectativas da família e a gente conseguir dar conta delas no sentido de que elas possam olhar que o processo do desfraude é um processo. Desfraudar não é só quando a criança vai lá todas as vezes, em todas as oportunidades, senta no vaso, faz xixi ou cocô. O desfraude ele começa lá atrás. Quando ela começa, por exemplo, a fralda tá cheia, começa a querer tirar a fralda. Opa, que legal, ela tá percebendo que tem alguma coisa na fralda, né? Ela começa a se direcionar para o banheiro, a ter curiosidade do vaso, né? Então, tudo isso já é o processo de desfraude, já é o processo do uso do banheiro futuramente. É igual a alimentação. Comer, colocar na boca, mastigar e engolir é o último degrau. A gente precisa começar lá atrás. Inclusive, depois fazer um vídeo sobre alimentação, que é outro tema bem importante. Certo, pessoal? Queria trazer tudo isso. Contem pra mim aqui como que vocês veem o processo do desfraude, qual é a maior dificuldade de vocês, né? Quais estratégias que vocês usam que funcionam bastante, né? Pra gente poder se ajudar, né? E um fala uma coisa aqui, o outro fala uma coisa ali, olha, eu não tinha pensado nisso, interessante, vou buscar mais coisas sobre isso. E eu espero que essa minha perspectiva possa ter ajudado vocês, né? A pensar nesse processo aí. Tá bom? Muito obrigada por estar mais uma vez aqui comigo, me acompanhando. Espero que tenha feito muito sentido para vocês isso, tá bom? E eu espero os comentários de vocês aqui. Muito obrigada, um beijo e tchau!